O que é esse negócio de namastê? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa e eu sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é minha escola de yoga, assim como esse canal aqui no YouTube. E eu recebi um vídeo esses dias e me pediram para comentar um pouquinho e falar sobre esse vídeo, que é de um sociólogo falando sobre a palavra namastê. E aí eu queria então fazer um desses vídeos que estão fazendo bastante sucesso, os vídeos de React. Então vamos reagir, ou na verdade vamos comentar de maneira muito aberta para a gente difundir um pouquinho o conhecimento do yoga a partir desse vídeo, desse sociólogo aqui. Vamos pro vídeo. As veganas vão pirar. Pessoal, recebemos aqui uma mensagem da Clarinha vegana. Ela ficou muito chateada que no episódio com a Fabiola Gomes, a Fabiola, num determinado momento, diz que tal do Namastê, que é algo que é usado aí em qualquer estúdio de hot yoga, desse pessoal que tem a franja vegana, raspa a língua de manhã. Bom, vamos começar, já dá para ver um pouquinho que ele está usando um pouquinho de ironia, né, para falar sobre um assunto que para muitas pessoas é sério, não é a forma que eu acho mais adequada de passar nenhum tipo de conhecimento, mas a gente sabe que hoje em dia a ironia, a alfinetada vende bastante, né? Ele tá falando de franja vegana, eu sou vegano, não tenho franja, mas vamos lá. A gente já viu que ele tá querendo entender sobre essa questão do namastê, que ele falou sobre os estúdios de hot yoga, mas a gente sabe que, na verdade, essa palavra namastê ela é muito usada dentro de estúdios de yoga de maneira geral, em todos os lugares. Vamos continuar. E ela mostrou que esse namastê nada mais é do que dizer oi, tchau. Que essa balela de achar que o Deus que habita em mim, habita em você, não tem nada a ver na Índia, não. Lá é só uma forma de você juntar as duas mãozinhas e ao invés de ficar apertando a mão e abraçando, você fala oi, tchau. Clarinha ficou muito chateada, porque lá no estúdio de hot yoga, onde ela tem um guru e um mentor, ele usa isso sempre como um momento importante de agradecimento e de conexão com a turma. Bom, ele trouxe algumas questões aí que são verdade, né? A palavra namastê, ela é composta de duas raízes, né? Nam, na verdade, né? Que conjugando a palavra dentro desse contexto vira namas. E nam significa honrar, saudar. Namas significa uma saudação ou uma honraria, tá? E te é a ti, a você. Então, literalmente, a palavra namastê, ela não significa essa coisa do Deus que habita em mim, saúda ou honra o Deus que habita em você, tá? Ela tá simplesmente, a palavra namastê, ela diz, eu saúdo a ti. É basicamente isso, de fato, tá? Tem algumas questões aí, que tem, por exemplo, o ato e o gesto, que também dizem coisas a respeito dessa saudação, né? Quando a gente junta as mãos e desce a cabeça, tem uma simbologia. Eu vou falar dessa, mas vamos continuar aqui. E aí a gente vai explicar pra Clarinha. Clarinha, não fica chateada, querida. A vida é assim, a antropologia serve pra isso. Pra gente refazer a nossa visão de mundo a todo momento, entendendo outras explicações a partir do ponto de vista nativo sobre o comportamento. Vou te explicar, Clarinha, vou te explicar. Quando eu tô falando na Índia, eu tô falando de uma sociedade de castas. E o que a sociedade de castas é? Ela nada mais é do que uma forma de hierarquizar e de diferenciar as pessoas que compõem essa sociedade. Aqui no Brasil... Bom, aqui tem um outro ponto muito importante da gente comentar, né? Essa ideia do conceito das castas, né? Que vem do conceito de Varna, né? Na verdade, dentro do contexto védico, né? Dos ensinamentos que vêm dos Vedas, existe o conceito de Varna, que são as castas, né? Que na verdade são as ocupações da pessoa. É uma forma de sim diferenciar cada pessoa a partir do que ela faz, que é um conceito que foi bastante deturpado e destruído, eu diria assim, né, a partir das invasões árias e da invasão britânica, tá? O que era o conceito de castas antes, o conceito de Varna, na verdade, né, que a palavra casta já é uma ocidentalização, já é uma tradução do conceito que veio a se tornar depois das invasões. Varna é muito a respeito de qual é a habilidade, a aptidão e as possibilidades e capacidades dessa pessoa, tá? Então, por exemplo, uma pessoa nasce com uma tendência de comerciante, por exemplo, tem pessoas que têm esse tino comercial, que são boas vendedoras, a gente sabe disso, né? Assim como tem pessoas que são mais acadêmicas, intelectuais e estudiosas, assim como tem pessoas que são mais fortes, mais brutas, mais guerreiras, que estão ali na frente da batalha, né? Assim como tem pessoas que servem mais às outras, não no sentido menor, tá? Não no sentido de um servente
mas sim no sentido de pessoas que fazem o serviço muito bem e conseguem servir outras pessoas muito bem. Existem diversas profissões que necessitam disso, né? Por exemplo, enfermeiras são pessoas que servem as outras muito bem, né? E diversas outras funções têm essa capacidade do servir como algo que é fundamental. O conceito de Varna, tradicionalmente, antes das invasões arianas e britânicas, tá, que deturparam bastante esse conceito, dizia que, de acordo com o seu Varna, ou seja, de acordo com a sua capacidade nativa, você nasceu de um jeito com uma característica. Então a gente deveria observar essas características e colocar você para exercer aquilo que te cabe, aquilo que você realmente faz bem, para muito além do que é o que eu gostaria de fazer a partir de um desejo. Dentro dessa ideia ao invés do seu desejo, vamos tentar entender de fato o que você pode oferecer para essa sociedade que você faz melhor, né? Então, pessoas que nascem com essa capacidade e esse interesse legítimo de estudar mais se tornariam os estudiosos intelectuais. Pessoas que eram mais fortes fisicamente, tinham esse intuito de ir para a batalha, de ir para a guerra, de estar lá na frente, batalhando pelos direitos, por exemplo, das outras pessoas, eram os kshatriyas, né? Os guerreiros, né? Tinham as pessoas que eram os vendedores, aquelas pessoas que tinham uma boa capacidade de lidar com outras e vender bem, fazer boas negociações. Tinham pessoas que eram muito boas de colheita, né? De cuidar da terra, de cuidar da fazenda. Então essas pessoas eram naturalmente direcionadas para essas funções, tá? Além disso, também tinha uma outra questão. Vamos imaginar 4, 5 mil anos atrás. Então, imagina que 4, 5 mil anos atrás, eu nasci numa família de marceneiros. Então, meu pai era marceneiro, o meu tio era marceneiro, o meu irmão é marceneiro, e o meu avô era marceneiro, e o meu bisavô era marceneiro. E com isso, um conhecimento de marcenaria dentro de uma comunidade pequena, ele era passado a cada geração. E essas gerações iam pegando, já tinham toda a ferramenta, já tinham um conhecimento, então existia esse movimento natural de, a partir de toda essa minha história, eu sigo fazendo isso, porque já tem isso tudo em casa, já tem isso tudo na mente, já tinha uma transmissão oral do conhecimento ali, de pai para filho, de mestre para discípulo, de maneira muito orgânica, tá? Depois, com as invasões arianas e as invasões britânicas, as pessoas quiseram começar a fixar essas pessoas dentro de certas camadas sociais. Mas diferente do que ele está falando aqui, isso não é da tradição, isso não é da origem do conhecimento védico, isso já é uma deturpação desse conhecimento, da forma como ele se apresenta hoje. Beleza? Vamos seguir aqui. Aqui no Brasil, tu sabe, tem rico, tem pobre, tem classe média. A gente usa essa categoria pra quê? Pra só dizer que tem gente que tem mais dinheiro do que menos do que o povo da classe média, e a classe média tem mais dinheiro do que o povo que é pobre. Formas de classificação. O argumento da classe, quando eu digo que alguém é um trabalhador ou alguém é um burguês, é também uma forma de hierarquização e de diferenciação. Só que na Índia, essas diferenciações, elas não são dadas só pela economia. Elas são, sobretudo, construídas através de um vocabulário da religião. As escrituras sagradas do hinduísmo classificam os indivíduos entre aqueles que são mais importantes, mais puros, mais próximos dos saberes divinos, que são os brahmanes. Tu viu o Caminho das Índias, tu lembra? Vamos lá, ele está falando dos brahmanes, né? Que são os estudiosos, os sacerdotes, os reis, os médicos, todos esses estão na categoria dos brahmanes, né? Mas já dá para entender que aqui o que ele está falando é uma coisa, é um conhecimento de alguém que não foi fundo, de fato, no conhecimento da tradição. Pegou só o conhecimento como a gente vê sendo aplicado hoje, e hoje na Índia realmente existe essa aplicação do conceito de castas como algo que é fixo e que é rígido, mas que não condiz com a realidade. Vamos seguir. E aqueles que estão mais na base da pirâmide, que estão menos próximos das escrituras sagradas, que são menos puros, que são os Kshatriyas. Ah, e você está se perguntando, e os Dalits? Os Dalits, nem fazendo parte da hierarquia eles estão fora do jogo. E é por isso que eles assumem trabalhos e funções que, em geral, são funções que pessoas que estão dentro da escala de diferenciação do hinduísmo não podem jamais assumir. Eles estão, em geral, fazendo trabalhos ligados a saneamento básico, a limpeza de espaços, trabalhos considerados sujos. Bom, vamos estruturar então essa questão do sistema de castas, porque ele está falando algumas coisas que não condizem com a tradição, né? Até fazem sentido hoje em dia. Existem
as 4 castas principais, né? Existem os Brahmanes, existem os Kshatriyas, existem os Vaishyas e existem os Shudras, tá? Essas são as 4 castas principais, os 4 Varnas, né? Ou seja, tem aqueles que são os estudiosos, os intelectuais, existem aqueles que são os guerreiros, tá? Os intelectuais são os Brahmanes, os guerreiros são os Kshatriyas, os vendedores e os fazendeiros são os Vaishyas, e tem os Shudras, que são os serventes, né? Os servos ou serventes, aqueles que servem. E tem, de fato, os Dalit, né? Que são aqueles que são considerados intocáveis, que eles são meio que fora das castas, eles são abaixo das castas. Eles não são necessariamente considerados seres humanos, né? Vamos dizer assim. De novo, isso não é o que a tradição diz, isso não é o que as escrituras dizem. Isso tem uma conotação de... Tem pessoas que se afastam tanto de um sistema em sociedade, pessoas que optaram por não fazer parte desse sistema, que a interação entre essas pessoas acaba sendo prejudicial. Esse é o entendimento, né? Porque elas podem corromper ali a sociedade e a comunidade. Vamos lembrar que isso tudo, quando surgiu, eram comunidades muito pequenas, né? Comunidades não chegavam nem a centenas de pessoas, né? Comunidades de dezenas ou poucas centenas de pessoas. Não eram grandes comunidades ainda, quando esse conhecimento foi desenvolvido, né? Então os Dalits hoje são de fato essas pessoas que fazem esses serviços que são os serviços de saneamento básico, os serviços de limpar fossas, os serviços que ninguém quer fazer, são para essas pessoas que são consideradas os intocáveis. Então, hoje em dia, eles falam que a gente não deveria nem tocar nessas pessoas, né? Porque já mostra uma forma de impureza. Mas vamos seguir aqui para o vídeo. Com muitas aspas. Esse é um ponto que você precisa ter muita clareza, por quê? Porque na sociedade indiana, eu não posso tocar em alguém de outra casta. Porque na medida em que eu sou um Brahmane e toco um Dalit, ou na medida que eu sou um Brahmane e toco um Kshatriya, eu automaticamente fico impuro. E com a minha vida impura, mau agouro, inveja, olho gordo, tudo de ruim começa a acontecer na minha vida. Então os indianos, eles são enlouquecidos com o perigo do toque. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim como ele está dizendo, não é que você não possa tocar e que se você tocou, você já fica impuro automaticamente. Mas existe sim a questão de que um dos objetivos, né, da cultura védica de maneira geral é a gente cuidar dos sentidos, né? Por isso que, como eu falei que eu ia explicar, quando a gente junta as mãos e desce a cabeça, tem uma simbologia muito forte nesse namastê, que é eu estou controlando os meus sentidos e eu estou descendo, eu estou servindo a minha mente para esse controle dos sentidos, tá? Então, a primeira coisa, o porquê que a gente faz o juntar as mãos e descer a cabeça, é porque eu estou mostrando que eu estou querendo controlar os meus sentidos e eu estou rebaixando a minha mente para essa abstração dos sentidos, para esse controle dos sentidos. Isso faz com que eu mostre que eu estou tentando falar com você e eu estou tentando honrar você a partir daquilo que é a minha essência, não a partir daquilo que é a minha manifestação, tá? Então não é necessariamente o Deus que habita em mim, tá? Porque a gente na cultura católica tem uma ideia de Deus, mas eles estão falando de uma consciência, como se a mesma consciência que habita em mim, ela habita em você. É o conceito de Paramatman, né? Ou seja, o conceito de Chit, né? Ou seja, aquela consciência que é uma consciência absoluta. Aquela consciência, de acordo com a cultura védica, ela habita em mim, assim como habita em você. Não quer dizer que eu penso a mesma coisa que você, né? Mas que todos viemos de uma mesma consciência, todos viemos de uma mesma chispa divina, podemos dizer assim, tá? Então, quando eu faço esse controle dos sentidos, eu tô querendo mostrar que eu tô me comunicando com você não só a partir disso, dessa manifestação terrena. E eu estou me comunicando com você, eu estou tentando honrar que existe uma consciência em mim, assim como existe uma consciência em você, tá? Então essa forma que a gente vê hoje, que as pessoas não se tocam, isso que ele está falando, né? Isso é um viés radicalizado, né? Dessa cultura, desse entendimento de eu estou falando com você em outras camadas, não só na camada física. Então eu controlo os meus sentidos e eu abaixo a minha mente para que a gente se fale de Chitta para Chitta, ou seja, dessa mente coração, essa mente consciente para uma mente consciente, tá? A origem vem daí. Hoje em dia, isso sim pode se manifestar de maneiras um pouco mais radicalizadas
Hoje em dia a gente tem um governo na Índia, por exemplo, que é ultranacionalista e radical, de extrema direita. Então, esses movimentos radicais estão se agravando e eles fazem sentido, né? A crítica hoje em dia faz sentido, mas eu só quero deixar claro que a tradição não diz isso. Vamos seguir. Intercastas. Não é por acaso que quando as pessoas se casam, elas estão sempre preocupadas em casar dentro da mesma casta. Porque se eu não posso tocar em alguém de outra casta, se eu não posso compartilhar um talher com alguém de outra casta, se eu não posso esbarrar em alguém de outra casta, você imagina trocar os fluidos que um casamento legitimado troca, né? Você sabe, né? Você tá me entendendo, né? Beijinho, vucu-vucu, aquela coisinha toda, seria uma grande aberração. Então, também não é bem por aí, né? Vamos voltar para a tradição. Não estou falando que hoje em dia não é assim. Eu estou querendo que a gente entenda de onde que isso vem, tá? Então vamos lá. Imagina que eu sou um kshatriya, né? E eu vou casar com uma shudra, que é uma pessoa teoricamente numa casta diferente da minha. A partir do momento que eu me caso com uma pessoa de uma outra casta, essas duas castas acabam se unindo e talvez a pessoa que exerce uma das funções, ela tem que parar de exercer essa função para exercer outra função, tá? Para exercer uma função de outra casta. Ou se eu, que sou um kshatriya, que sou um guerreiro, me caso com um brahmane ou com uma brahmane, eu talvez teria que parar de exercer as minhas funções de guerreiro, de batalhador, para ir para esse lugar do serviço. Então, por isso, do serviço não, perdão, esse lugar do intelecto, esse lugar dos estudos, ou então pelo menos favorecer essa pessoa que tem uma casta teoricamente acima da minha, tá? De fato, existe essa ideia de que isso desde a tradição, né, de que quem tem mais estudos relacionados com a tradição, eles estão mais próximos do divino, tá? Ou seja, os brahmanes, eles estão mais próximos do divino, mas não por um viés de que eles nasceram assim, dentro da tradição, e sim por um lugar de que eles estão estudando e eles estão se aprofundando nessa direção. Não é que eles necessariamente são melhores ou piores do que os outros, mas eles estão indo numa direção. Eles estão cumprindo esse trajeto, esse dharma, né? Ou seja, eles estão indo nesse propósito de entender muito mais como que a vida funciona, se aproximando dessa consciência divina que habita em mim e que a gente já viu que habita em todas as pessoas, de acordo com a cultura védica. Beleza? Vamos seguir aqui. Ainda mais você ter um filho com alguém de outra casta, que seria a mistura completa entre duas coisas que não podem se misturar de forma alguma. Por que esse ponto é importante aqui? Só para ficar claro. Apesar do sistema de castas ser proibido na Índia há muito tempo, sobretudo desde a chegada dos ingleses, ele ainda é operante. É quase como o racismo na sociedade brasileira. É crime, mas ninguém aqui que está assistindo duvida que essa é uma sociedade extremamente racista que separa brancos e pretos, as oportunidades e os privilégios, de acordo com cor da pele. E na Índia é a mesma coisa. Não é por acaso que os Dalits se chamam intocáveis. Eles são intocáveis porque eles estão fora do sistema de classificação do hinduísmo e por conta disso, ninguém, em hipótese alguma, pode tocar. Então, já entendemos o que são os Dalit, né? Esses que são os intocáveis, de fato, vamos lembrar que a gente está falando de uma comunidade antiga, pequena, e que tinham pessoas que não queriam fazer parte daquela sociedade porque elas não queriam cumprir ou exercer funções que aquela sociedade demandava, né? E uma das questões do que a gente chama de dharma, né, que muitas vezes é colocado como propósito, né, é muito na ideia de eu tenho que conseguir fazer o que a sociedade me pede, o que esse momento me pede, o que a minha comunidade precisa, não só fazer o que eu tô afim. Né? Isso é uma coisa, de fato, muito fundamental da ideia de devoção que tem na Índia. Então, para muito além de eu simplesmente ficar fazendo o que eu estou afim, a ideia é que eu consiga olhar para essa realidade e fazer o que cabe para que nós todos nos beneficiemos. Então, a ideia dos Dalits são esses que optaram por sair da estrutura de classes, da estrutura de classes não é uma boa palavra, né? Mas a estrutura de funções dentro de uma sociedade, e por isso a ideia era: não vamos interagir com essa pessoa, porque ela está corrompendo um pouco todo esse sistema aqui que está funcionando, tá? Não necessariamente com uma ideia racista, não necessariamente com uma ideia classista, nem preconceituosa, mas simplesmente com uma ideia de que a gente precisa tentar manter uma harmonia dessa comunidade aqui. Então, seguimos. Tá no finalzinho já.
Mas como é que eu vivo num país com 1,4 bilhões de pessoas, onde, vez ou outra, eu sou obrigado a encontrar com gente de castas diferentes e eu não sei as castas delas? O caminho fundamental é você cumprimentar sem encostar. E aí que vem o bagulhinho do namastê. O namastê nada mais é do que uma forma de cumprimentar os outros, fazendo ali uma menção, né, honrosa, educada, a alguém que você não sabe se pode tocar, a alguém que você não tem ideia de quanto ele é puro ou impuro, a alguém que você não conhece suficientemente para assumir o risco do encontro entre corpos. Então, toda vez que você assumir na sua aula de yoga que namastê é o Deus que habita em mim, que mora em você, e o Deus que habita em você mora em mim, lembra que essa é uma construção social da tua bolha. Lá na Índia é só oi e tchau, nada mais. Bom, então, vamos lá. A gente já entendeu um pouco por que faz essa coisa da junção das mãos e da descida da cabeça, né? E aí tem uma outra coisa que ele coloca de uma maneira um pouco radical que eu não sei se eu colocaria da mesma forma, né? Não é só de uma bolha, mas sim, todas as convenções, todos os gestos e os cumprimentos, eles dependem do ambiente, eles dependem da cultura, né, envolvida naquilo e como essa cultura cultivou, né? A palavra cultura vem mesmo de cultivo, ou seja, como que essa cultura cultivou esse gesto ou essa saudação, né? E dentro da cultura do yoga, que é uma cultura que visa essa busca, né, de compreender e achar essa chispa divina que habita em mim e que eu busco ter essa compreensão de que essa mesma chispa divina habita em você também, pode se convencionar que quando eu faço esse gesto dentro da nossa cultura, dentro da nossa tradição, dentro da nossa comunidade, isso queira significar isso. Aí é uma convenção dentro de certas culturas. Mas, de fato, na Índia as pessoas falam namastê, 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 como um cumprimento banal, como um cumprimento do dia a dia, de oi, tchau, bom dia, como é que tá, né? Beleza, eu tô te saudando, tô te cumprimentando, tá? Então, não é sempre que esse conceito de namastê ele é o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você, mas ele pode estar. Porque tudo isso, toda comunicação depende da convenção envolvida, né? E sim, tem uma coisa ocidentalizada de como essa palavra é usada hoje. Eu, por exemplo, vocês não me viram e não vão me ver falando namastê. Porque eu também acho que, assim, eu tô falando com vocês em português, então pra mim não faz sentido eu te cumprimentar em sânscrito, né? Se a gente estivesse fazendo uma aula de sânscrito, talvez a gente poderia se cumprimentar namastê, que nem numa aula de inglês a professora pode começar com good morning, né? E não bom dia, porque aí ela tá falando sobre essa língua. Mas isso não é de maneira nenhuma crítica, né? É só um cuidado para que a gente não reforce certos estereótipos, né? E a gente sabe que hoje em dia, sim, no Ocidente, o yoga ganhou vários estereótipos, né? E que eu tento simplesmente trazer o yoga para um lugar mais prático, mais brasileiro mesmo. Tem vários professores que fazem esse movimento de uma maneira que eu acho muito linda, né? E que eu também tento trazer. Então eu não uso a palavra namastê, mas de nenhuma maneira eu acho que isso é um erro, uma crítica ou um problema. Mas é só a gente cuidar de qual informação que a gente está dando. Namastê, namastê significa eu saúdo a ti. Ponto. A ideia do Deus que habita em mim, saúdo, Deus que habita em você, depende da convenção que foi acordada entre professor e aluno, beleza? Bom, fiz aqui esse vídeo reagindo, né, que foi um pedido que eu recebi a respeito desse vídeo que fala sobre Namastê e fala sobre o sistema de castas. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários como é que você sentiu a respeito desses conhecimentos, do vídeo que eu trouxe aqui também, né? Se você tem uma sugestão ou um vídeo que você queira indicar para uma próxima reação, que eu estou aberto a fazer esse tipo de vídeo também, eu acho que ele pode ser bastante interessante, né? Deixa nos comentários aqui também se você usa a palavra namastê, como é que você aprendeu essa palavra e com qual finalidade você usa ela, beleza? Lembrando que a gente lança vídeos aqui no YouTube todas as quartas e sextas-feiras, sempre às 9 da manhã, e no Instagram, @yogalai_, a gente lança conteúdos novos diariamente, para que você possa ficar cada vez mais em contato
com esse conhecimento do yoga, que é um conhecimento que eu acho que é tão bonito, mudou minha vida. E eu acho que pode mudar a sua vida também. E lembrando que todo esse conhecimento do yoga, não todo, né, mas todo o conhecimento que eu aprendi sobre yoga, eu tento ensinar de maneira bem mais aprofundada na minha escola online. Se você quiser conhecer, o Yogalaya tá aqui, escola.yogalaya.com.br. O link também está na descrição, tá? Então, caso você queira conhecer, clica no link. Você já tem um período gratuito de teste que você pode experimentar a escola, ver como é que você se sente. As aulas são sempre ao vivo. A escola é toda online, tá? Mas as aulas são sempre ao vivo. Tá, então eu consigo te ver, você me vê de volta, posso trazer correções, ajustes. Os alunos fazem muita pergunta e a partir da troca dos alunos, das perguntas dos alunos, as trocas ficam muito bonitas, tá? Então é uma forma realmente da gente poder ter uma interação muito legal. Espero te ver muito em breve, ou lá no Instagram, ou aqui no YouTube, de preferência na minha escola. Um beijo e até a próxima.